Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar com vocês aqui mais uma noite para nós continuarmos a estudar a palavra do Senhor, falando agora sobre as epístolas gerais. Aos nossos irmãos que vão nos acompanhar ao vivo aqui, eu peço que, por gentileza, você compartilhe o link do nosso encontro na nossa página do Facebook, nos nossos grupos de WhatsApp, para que a gente faça um bom aproveitamento da nossa aula. Amém, meus irmãos? Deixa eu pegar só aqui rapidinho o link da nossa aula, já jogando aqui nos nossos grupos, para a gente ter o nosso encontro. Amém? Os irmãos que forem entrando, por favor, façam essa gentileza de compartilhar. Amém, irmãos? Já coloquei aqui nos nossos grupos. Vamos lá. Eu quero começar, irmãos, como a gente tem feito sempre, só confirmando se vocês me ouvem bem, se o som tá legal para vocês, se tá bacana aqui, só para a gente ter um bom aproveitamento da nossa aula. Amém, meus irmãos? Desculpa aqui, acabei entrando aqui na frente do vídeo. Deixa eu abrir aqui a nossa aula. Vocês podem me confirmar, irmãos, se tá tudo bem aqui, o seu áudio tá bom? Enquanto a gente vai dando seguimento aqui à nossa aula. Amém, meus irmãos? Vamos, paz do Senhor, irmã Elizabeth, aos irmãos que forem entrando. Alegria estar com vocês aqui em mais esse encontro. Deixa eu só ajeitar aqui a posição para ficar bem legal. Que bom, irmão Alessandro. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Eu quero convidar vocês para fazer uma oração e a partir desse momento de oração a gente vai começar já com o texto. Amém? Vamos lá. Orando, irmãos, eu quero pedir oração por uma das nossas irmãs do ciclo 2 que pediu para que nós estivéssemos intercedendo pelo seu netinho que está internado, a nossa irmã Val. O netinho dela tem 3 meses, está internado no Hospital da Cachoeirinha com alguma insuficiência respiratória e, dado esse momento muito difícil que a gente está passando, ela pede para que a gente interceda por ele, tá bom? Está orando também pela sua filha, pela Kimberly, que também está amamentando. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, nós queremos te louvar, Senhor, pela oportunidade que tu nos dá nessa noite, de estarmos reunidos em teu nome, Senhor, para meditarmos na tua santa e bendita palavra. Visita, Senhor, agora, nesse momento, nós te pedimos, Senhor, por graça e misericórdia, a vida do netinho da nossa irmã, Senhor, Val, que está internado no Hospital da Cachoeirinha, também a Kimberly, Senhor. Pai, tem misericórdia. Nós queremos continuar, Senhor, intercedendo pela vida do nosso irmão Rogério, Senhor, da nossa irmã Elizabeth, que recentemente perderam, Senhor, entes, Senhor, familiares, Senhor. Nós sabemos que essa dor é dilacerante, mas, Senhor, nós estamos confiados no Teu poder e na Tua palavra, de poder fazer todas as coisas em favor dos Teus filhos. Cuida deles, cuida também da Tua igreja, Senhor, do nosso núcleo da Etade, hospedado na igreja da Vila Brasilândia, na igreja da Freguesia. Pai, tem misericórdia, estende a tua mão de forma especial e sobrenatural na vida do pastor Paulo, na vida do pastor Fábio, Senhor, os teus servos que são responsáveis por essas igrejas. Pai, tem misericórdia, ajuda, sustente a tua igreja, fortaleça pelo teu poder. Também nos dê uma aula abençoada, dinâmica, interativa, de crescimento e edificação. Para a glória e louvor de Jesus, teu amado Filho, nós oramos, agradecidos. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, eu quero convidar vocês para uma meditação num texto para que a gente anteceda aqui o nosso encontro para Epístolas Gerais, no livro de Marcos, capítulo de número 5, versos 35 e 36. Quero convidar vocês para esses 2 versículos da palavra de Deus. Vamos seguindo aqui. Louvado seja Deus pela bênção de nós estarmos reunidos aqui. Se vocês puderem, irmãos, compartilha lá no perfil de vocês do Facebook, compartilha lá em outros grupos de WhatsApp. A aula é aberta para quem queira participar. Tá, irmãos? Eu quero reforçar aqui esse convite de nós estarmos reunidos para aprender a palavra do Senhor nosso Deus. Amém?
Marcos capítulo de número 5, verso 35 e 36, o texto vai dizer assim para nós. Falava ele ainda quando alguns da casa do chefe da sinagoga a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda as incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Esse texto, irmãos, ele está registrado em um episódio onde Jairo, chefe da sinagoga, vai até Jesus e roga a Jesus que ele vá até a sua casa para curar a sua filha que estava miseravelmente doente, carente, necessitada do socorro do Senhor Jesus Cristo. Nesse intermédio de tempo entre Jairo procurar Jesus e Jesus se dispor até ir à sua casa, uma mulher, a mulher também conhecida como a mulher do fluxo de sangue, reage ao passar de Jesus pelaquele lugar, e ao passar Jesus, ela toca no Senhor Jesus, é curada instantaneamente, e a multidão para, a multidão ouve o acontecimento daquele milagre, e nesse inteirinho de tempo, nesse intervalo entre Jesus se dirigir até a casa de Jairo e a parada e a cura da mulher do fluxo de sangue, chega uma notícia até Jairo: sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Acontece, irmãos, que aplicando isso na nossa vida, ao longo da atuação do Senhor Jesus na nossa vida, no ministério, nos cuidados que Ele faz sobre o seu povo, muitas das vezes, enquanto nós estamos orando e clamando a Deus, situações difíceis se apresentam. A situação aqui para Jairo era extrema. A sua filha já morreu, não tem mais jeito, não tem mais o que Jesus possa fazer. Era uma situação limite na vida dele. E eu acho interessante isso, que em meio às dificuldades da vida, muitas pessoas nos procurarão e dirão para nós: para com esse negócio de Jesus, para com esse negócio de igreja, a situação está difícil para o mundo todo mundo está passando dificuldades, todo mundo está passando por lutas, esse negócio de procurar Deus, procurar Jesus, não deixa isso de lado. E é interessante que quando a notícia triste chega até Jairo, um dos principais da sinagoga, chefe da casa da sinagoga, Jesus interrompe aquele momento de aparente tristeza e fim da linha, e Jesus diz no verso 36, não temas, crê somente. Eu acho interessante isso, o contraste entre aquelas pessoas que estavam afoitas, desesperadas, para jogar um balde de água fria em Jairo e falando assim: chega, não tem mais solução, chegou no limite, não tem mais o que fazer. E Jesus respondendo sabiamente, dizendo para Jairo: não temas. As más notícias dos dias em que nós vivemos, eles querem causar esse atribulamento do nosso coração, dizendo para nós que não tem jeito, que não tem mais esperança, que aquilo que a gente faça, aquilo que a gente busca em Deus socorro não vai mudar as situações. E Jesus nos acode dessa situação de incredulidade, nos dizendo simplesmente isso: não temas, não temas. A gente está ouvindo os noticiários a todo momento vomitar em nós isso. As notícias das mortes, as crises, o desemprego, as situações adversas da vida, os problemas socioeconômicos, as dificuldades dos governos, aquilo que eles estão batendo cabeça, estão perdidos, sem saber o que fazer, mas Jesus continua a dizer para nós: não temas, creia, creia no poder do Senhor Jesus, creia no seu agir, creia naquilo que Ele pode fazer em meu e em teu favor, creia naquilo que Ele pode fazer em favor da tua família, em favor da sua casa, em favor do seu trabalho, em favor das suas finanças, em favor daquilo que você precisa, daquilo que você crê que Ele pode fazer. Não se contamine pelas más notícias, não seguir pela mídia, não seguir pelos poderes constituídos, não seguir pelas conversas alheias, mas seguir pela palavra do Senhor.
Deixe a palavra ser um farol que ilumina a sua vida, que dita o seu ritmo, que enche a sua mente de paz, de tranquilidade, de esperança. E Jesus, no tempo certo, fará um milagre, entrará com providência. Jesus não se negará de modo algum em entrar em socorro e em teu auxílio. E ele continua dizendo para mim e para você: não temas, creia. São momentos difíceis, são momentos turvos, difíceis, momentos em que às vezes a esperança quer ir embora, mas Jesus continua a dizer através da sua palavra: não temas, apenas creia no poder e no agir do Senhor. No tempo certo e ao seu modo, Jesus fará um milagre em tua vida e entrará em socorro para a glória e louvor do seu santo e bendito e maravilhoso nome. Amém, meus irmãos? Depois dessa rápida meditação, eu quero convidar você para o estudo das nossas... Nós estamos iniciando aqui mais um manual texto, seguindo agora para epístolas gerais. Muito interessante, muito importante, muito edificante. E nós estamos no desafio de leitura das epístolas que compõem esse nosso manual texto, que são a epístola de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, e a epístola de Judas. Também é considerado uma epístola geral, a epístola de Hebreus, mas ela é estudada à parte pelo tamanho, pela profundidade, pela aplicação de cada uma delas. Eu te convido para que nós vamos agora para a nossa introdução da lição de número 1, para o nosso crescimento espiritual. Amém, irmãos? Abra lá o seu manual. Está um pouquinho baixo? Vocês conseguem me confirmar se o som tá bom, tá baixo? Eu tento falar um pouquinho mais alto, eu até coloquei aqui no limite do meu volume aqui. Mas vamos lá. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto então, tá bom, Gé? Muito obrigado aí pela indicação. A introdução da lição de número 1 diz assim para a gente: as epístolas gerais são 8. Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e a epístola de Judas, escritas durante uma era de perseguição e apostasia. É muito bom a gente ir pontuando aqui o momento de aplicação de cada uma dessas epístolas e como elas acontecem. Vamos seguindo. No primeiro século, por muitos anos, os crentes tiveram permissão para propagar o evangelho e gozaram de paz sobre o governo romano. Vamos entender aqui gozaram de paz do governo romano. Desde a morte do Senhor Jesus Cristo, o estabelecimento da igreja primitiva, a gente sabe que houveram perseguições, mas a maior parte delas partiu dos próprios judeus. Então, é importante a gente pontuar isso. Quando ele traça isso, gozaram de paz sobre o Império Romano, a gente está falando que não houve uma perseguição institucional do Império, mas havia uma perseguição dos judeus, estando dispersos, por causa da perseguição lá em Jerusalém, dispersos por todo o Império. Então, a gente está falando aqui do início imediato da igreja, de Atos dos Apóstolos. No entanto, no final da 6ª década, vamos ter ali a morte de Jesus. Há um erro de calendário por volta do ano 27 da era cristã. Então a gente está falando por volta de 30 anos depois. Então o 6º século, ano 60 da era cristã. A situação mudou. Os cristãos judeus foram dispersos por todo o mundo, então conhecido, e estas epístolas e outros assuntos procuravam preservar a unidade da fé cristã e encorajar o salvo em tempos difíceis. Em momentos onde a igreja deixou aquele espaço onde ela estava geralmente localizada ali em Jerusalém e na sua vizinhança, deixou os limites de Israel e por causa da perseguição ela vai agora espalhada como plano de Deus para todo o Império Romano. E diante dessa perseguição, as epístolas elas tinham como missão ser a palavra doutrinária dos apóstolos, dos líderes da igreja, para que a igreja fosse unânime em doutrina e fé, para que o evangelho continuasse a ser pregado nas partes mais remotas do Império Romano. E aí eu coloquei como comentário aqui: a igreja primitiva, marcada por sua gênese de poder de Deus,
grandes milagres através das mãos dos apóstolos, ganhava cada vez mais terreno pelo ministério de Paulo. Vamos lembrar aqui, irmãos, que a igreja primitiva nasce em Jerusalém, através dos seus líderes iniciais, Tiago, Pedro e João, ela ganha ali os limites de Israel, e uma vez dispersa, e Paulo, como sendo pregador dos gentios, começa a levar o evangelho para cada vez lugares mais distantes dentro do Império Romano. E aí eu coloco como um complemento aqui. Agora, como alguns anos passam, vem o sofrimento dos ataques que seriam combatidos doutrinariamente pelos ensinos das epístolas. Uma colocação muito bem feita pelo Vinícius, um pouco antes da nossa aula, ele perguntava a respeito da similaridade da fala do apóstolo Paulo nas suas epístolas e dessas epístolas gerais agora escritas por Judas, Tiago, João, Pedro, o escritor aos Hebreus também. Ele fala, existe uma similaridade daquilo que ela é dito, e isso é verdade. A gente precisa se lembrarmos que a gente não tinha os meios de comunicação modernos como nós temos nesse tempo, naquela época. Então, os discípulos estavam pastoreando igrejas em locais distintos, às vezes muito distantes uns dos outros, e alguns problemas pontuais que passaram a existir no meio da igreja, eles tinham características muito semelhantes, características de dúvidas quanto à ressurreição, quanto a aspectos que foram tratados lá no Concílio de Jerusalém, né? A judaização dos gentios, a volta às práticas da lei. Então, essas correções são dadas tanto por Paulo nos seus escritos dirigidos a várias igrejas, quanto aos outros escritores das epístolas, dirigindo a sua palavra para que elas fossem edificadas e fortalecidas através da palavra da fé. Nem sempre os discípulos, os apóstolos do Senhor podiam estar, os líderes da igreja podiam estar presencialmente. Então a epístola, as cartas eram dirigidas a igrejas, povos ou regiões, como se fosse um representante do próprio apóstolo para corrigir alguns problemas e dar direção doutrinária, corrigindo essas distorções que eram encontradas em alguns momentos. Amém, irmãos? Vamos seguindo lá para o nosso texto de número 1. Essa primeira lição ela é bem rapidinha, ela é bem simples, ela é uma visão geral de como são as epístolas e esses escritos. Amém? Vamos lá, texto de número 1, o contexto histórico das epístolas gerais. Eu vou ser bem breve aqui, eu vou aproveitar mais comentários do que leitura. O cenário político. O Novo Testamento contém poucas referências à situação política da então Ásia Menor, cenário dos acontecimentos registrados na Bíblia. Próximo parágrafo. Aparentemente, os cristãos viviam sob relativa paz sob o governo romano, submetendo-se às autoridades devidamente constituídas. É muito importante, irmãos, a gente traçar esse paralelo de que ele dá duas informações para nós aqui. De que há poucas referências sobre o quadro político geral do momento em que a igreja primitiva estava vivendo, e que nesse momento havia uma paz por conta de não haver uma perseguição do Império Romano. E é interessante que essa virada de chave, a gente precisa ler esse momento dos escritos das epístolas gerais também com os escritos de Lucas, do livro de Atos dos Apóstolos. A gente precisa entender que Lucas ele tinha uma preocupação do convencimento da fé de Teófilo, para que ele fosse solidificado o seu conhecimento a respeito do Senhor Jesus. Teófilo, que era um membro da aristocracia romana, e ele queria evidenciar através dos seus escritos, o livro de Atos, que o cristianismo não representava, primeiro, uma facção do judaísmo, ele se descolou do judaísmo, a proposta do cristianismo era outra. Segundo, ele queria evidenciar que o cristianismo não representava um perigo social para o Império Romano. E aí a gente vai voltar depois lá nas palavras do Senhor Jesus, quando ele diz que para Pilatos que o meu reino não é deste mundo. Então Jesus faz uma referência clara a respeito da separação da igreja, do cristianismo, da mensagem do evangelho
do judaísmo e que ele não representava nenhum tipo de revolta social, nem nenhum tipo de perigo para o poder político, econômico e social, o comando do Império Romano. Tanto há uma preocupação disso que Lucas, ao dirigir a sua epístola, ele quer deixar claro exatamente isto. O caráter espiritual de transformação da vida daqueles que se rendem ao Senhor Jesus Cristo e como isso traz um bem social, né, transforma vidas. Quando a gente olha também os escritos do apóstolo São Paulo, falando, por exemplo, aos Coríntios, ele dá um exemplo de uma transformação social, daquele que era ladrão, daquele que era corrupto, daquele que estava investido debaixo dos domínios dos poderes das trevas e agora transformado pelo poder do evangelho, ele se torna uma pessoa justa diante da sociedade, cooperando para o bem. Ele até faz essa comparação, aquele que antes roubava, agora trabalhe para que tenha como dividir com o necessitado. Ele dá uma resposta social também do Evangelho. E aí eu coloquei como complemento aqui a seguinte fala. No início, a igreja se reunia em sinagogas, composta por sua maioria por judeus convertidos. Porém, com o crescimento, né, há uma divisão clara do que era judaísmo e do que agora é o cristianismo, ficando evidente, né, o distanciamento das duas realidades. Então a gente tem que entender, lembra lá no capítulo 3 do Evangelho, do livro de Atos, João e Pedro estão se dirigindo à sinagoga para a oração. Então no começo, a gênese da igreja, eles ainda partilhavam de momentos muito parecidos de reunião. A igreja não tinha templos físicos, a igreja se reunia ainda na sinagoga, porque era composta esmagadoramente por judeus convertidos a Cristo, e eles utilizavam ainda do espaço da sinagoga para as reuniões. Com o tempo e o distanciamento da mensagem do cristianismo, da proposta do legalista do judaísmo, a igreja sai das sinagogas, passa a participar agora em reuniões nas casas dos crentes, e depois de um tempo, a igreja começa a se reunir em templos que ela vai construir, em lugares que ela vai se acomodar para que as suas reuniões aconteçam. Então é muito importante a gente entender isso. A igreja nasce dentro do judaísmo, utiliza-se durante um tempo da reunião nas sinagogas, mas com o tempo ela começa a se afastar por conta da perseguição dos judeus à proposta da mensagem do evangelho. Terceiro parágrafo vai dizer assim para nós. No final da sexta década do século I, porém, as coisas começaram a modificar-se em decorrência da crescente distinção entre cristãos e judeus. Começa a ficar cada vez mais claro que o evangelho se diferencia do judaísmo. O cristianismo, reconhecido publicamente como uma religião com características próprias, ela começa a perder a identidade que ela tinha de ligação com o judaísmo e começa a assumir características próprias. Na realidade, os crentes em Jesus passam a ser incompreendidos pelo grande público, que interpretava erroneamente as doutrinas do cristianismo acerca de um Deus invisível, um Salvador ressurreto e um julgamento futuro que destruiria os poderes políticos e o mundo secular. O fato do cristianismo ganhar esses contornos claros a respeito dessa diferença em relação ao judaísmo começa a irritar os líderes judeus que incitam o povo a perseguir a igreja, o Senhor Jesus Cristo e os crentes. Tá? Isso aqui é muito importante deixar claro para nós, o quanto o posicionamento real com o propósito do evangelho atrai o ódio do mundo. No caso da própria religião, dos próprios judeus cegos pelo ímpeto de eles entenderem que a religião deles traria libertação do poder político opressor romano, de que eles estavam esperando o Messias que traria essa liberdade para a nação judaica. Eles incompreenderam a mensagem do evangelho e por conta dessa incompreensão, dessa cegueira espiritual deles dado aquilo que eles queriam que o Salvador deles fizessem, eles não recebem a mensagem do evangelho e passam a perseguir a igreja do Senhor Jesus. Contexto eclesiástico.
A igreja cristã foi inicialmente constituída de judeus crentes em Jesus Cristo, quase não existiam gentios, isto é, não judeus. Entretanto, no decorrer do tempo, mais e mais gentios iam se convertendo a Cristo, integrando-se à igreja existente. A conveniência dos judeus e gentios nas mesmas congregações causou certos problemas. É um pouco disso que eu estou falando. O fato deles existirem concomitantemente nesses dois ambientes começou a causar uma celeuma. Começou a ficar difícil a convivência porque as propostas eram diferentes. Enquanto os judeus convertidos entendiam que a salvação era pela fé, de que a salvação não precisava tornar-se obediente às práticas da lei, aos rituais da lei, os judeus queriam que eles guardassem o sábado, que eles circuncidassem, que eles voltassem às práticas ritualísticas da lei. Isso começou a causar problema, isso começou a causar muita dificuldade, ao ponto deles passarem a não conseguir mais conviver no mesmo ambiente. E é interessante, eu quero que a gente vá para 5 pontos que são colocados aqui, que figuram entre os pontos lá de Atos, capítulo 15, que é justamente um momento onde a igreja se reúne no chamado Concílio de Jerusalém para dar entendimento claro, dar clareza, dar substância à sua prática com relação à lei de Moisés. E aí a gente vai para esses 5 pontos na página 19. Está escrito assim para a gente. Quais são os assuntos que foram debatidos? Tá? Primeiro, o gentio é salvo somente pela fé ou precisa observar a lei? Eles colocaram isso em debate. Segundo, para ser salvo, o gentio precisa circuncidar? Lembra, a igreja agora está sendo adicionada de gentios provenientes de todas as partes do Império Romano, e os judaizantes queriam a todo custo isso, queriam que a igreja voltasse a essas práticas. 3. Se o gentio não precisa obedecer a lei mosaica, qual é a relação entre a salvação pela fé e o comportamento ético e moral? É um pouco do que nós vimos nos escritos do apóstolo Paulo aos Gálatas, que os judaizantes eles estavam falando assim, não, se não tiver lei, o povo vai se comportar de qualquer jeito, eles vão voltar para as práticas erradas, eles vão voltar para o pecado, vai dar problema. Eles entendiam que a lei era a única forma pelo qual eles poderiam realmente se submeter em santidade a Deus. Amém? Vamos seguindo aqui. 4. Qual é a relação entre fé e obras? E o último ele diz aqui, em relação às heresias que penetravam a igreja, quais eram as dúvidas e divisões? Então, é muito importante entender esse contexto geral aqui. E aí eu coloquei aqui que tanto os escritos de Paulo quanto a sua segunda viagem missionária, quanto alguns escritos, por exemplo, de Tiago, elas davam resoluções práticas com relação a como a igreja deveria se comportar nesse momento, e elas eram respostas, desdobramentos do Concílio de Jerusalém. Tanto Tiago quanto Paulo têm essa preocupação escriturística de levar essa mensagem à igreja do Senhor Jesus, de como eles deveriam proceder e como eles deveriam se portar a partir disso. Por isso, essas duas epístolas, tanto a viagem de Paulo que se desdobra nos escritos aos Gálatas, aos Efésios, aos Tessalonicenses, quanto a epístola, por exemplo, de Tiago, vislumbra isso, como deveria ser o portar-se da igreja. Texto 2, a descrição das epístolas gerais. Eu vou para o segundo parágrafo já. O termo epístolas gerais abrange, pois, as cartas do Novo Testamento. Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, Judas. São chamadas gerais porque são de natureza de alcance universal, não se dirigem apenas a um grupo. Então é muito interessante dizer isso. Por exemplo, Paulo ele escreveu, por exemplo, para os Gálatas, para as igrejas que estavam direcionadas ali na Galácia, aos Filipenses, a igreja que estava constituída na cidade de Filipos, aos Tessalonicenses, que era a igreja de Tessalônica, e assim por diante. Essas escritos de Tiago, por exemplo,
de João, de Judas, de Pedro, elas têm um alcance universal. Elas não se aplicam somente a igrejas que estavam localizadas simplesmente em apenas um lugar. Então, isso é muito importante dizer. E o alcance delas, a aplicação direta, também se aplica a cada um de nós nos dias de hoje. E aí eu coloquei aqui como complemento, né? Com o aumento ou crescimento da igreja e a adição de gentios de todos os portes, de todos os povos e partes do império, surgem conflitos doutrinários que serão tratados pelas epístolas. A gente tem que entender que o propósito delas é corrigir distorções, dar seguimento à pregação do evangelho, fortalecimento na fé, para que diante das perseguições eles se mantessem fiéis a Deus e aos princípios doutrinários da sua santa e bendita palavra. Vamos lá, nas origem das epístolas gerais, segundo parágrafo. Cada carta que se encontra no Novo Testamento foi escrita em resposta a algum problema ou pergunta apresentado pelos interlocutores. É interessante a gente colocar aqui que, diante das dificuldades que se apresentavam, essas informações chegavam até os líderes da igreja, que respondiam, ora com a sua ida, por exemplo, com as viagens missionárias do apóstolo Paulo, para tanto plantar igrejas quanto corrigir problemas, como o envio de cartas que se destinavam a fazer essas correções desses desvios doutrinários e dessas dificuldades que as igrejas estavam enfrentando. À medida que formos estudando as epístolas, serão indicados e explicados nesse livro-texto os problemas espirituais, sociais, doutrinários, né, dos crentes que as recebiam. Então é muito interessante a gente frisar isso. Lá no livro de Atos, só simplificando isso que eu estou explicando aqui, por exemplo, quando os apóstolos se reúnem à instituição dos diáconos, se não me engano, capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, quando surge a instituição dos diáconos, era para resolver um conflito. As viúvas, estava sendo dado mais atenção às viúvas judias do que às viúvas helenistas, e por conta capítulo 6 de Atos, por conta desse problema, era um problema de característica social, e por conta desse problema, eles precisaram separar homens capazes para lidar com esse problema. Daí surge a instituição dos diáconos. Então, o Espírito Santo, usando a vida da liderança da igreja, ordena que eles separem homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para o serviço da igreja, para o serviço de atendimento às mesas, enquanto os líderes da igreja se consagrariam ao propósito da oração e o ministério da palavra. Então é muito importante a gente entender qual era a função dessas cartas para resolver problemas doutrinários, problemas sociais, organização da igreja, governo, disciplina e enfrentamento também de heresias, divisões e outros problemas de natureza que iam surgindo com o crescimento da igreja. É importante a gente frisar isso aqui, irmãos. A gênese da igreja, por mais poderosa que ela seja, nascimento com poder, realização de milagres, sempre surgirão dificuldades do campo doutrinário, do campo social. E a igreja precisa responder a isso. A igreja ela não pode se manter indiferente. E como se dá esse tratamento? Com doutrina, com ensino bíblico, com a utilização da palavra de Deus. A palavra de Deus é a base de sustentação da igreja. Quando eu digo igreja, não no sentido denominacional. Igreja como a reunião dos santos, como o corpo de Cristo, como a assembleia solene reunida em volta da palavra. Então a palavra é o princípio básico sustentador de todas as coisas. E tanto é verdade isso, que quando os apóstolos vão dar subsídio, eles enviam cartas doutrinárias disciplinando atitudes, o comportamento da igreja. Amém? Por isso é tão importante a gente ter a palavra como a base de todas as coisas. Vamos lá para o nosso texto de número 3. Essa lição é bem rapidinho. O panorama da igreja primitiva. As epístolas gerais, de autoria de 5 escritores,
Tiago, Pedro, João, Judas e o autor aos Hebreus, que ele é incerto, proporcionaram um panorama mais completo da igreja no Novo Testamento. Cada autor tem origem, experiências distintas e escreve de maneiras diferentes dos demais. É importante dizer isso. A natureza de composição literária de cada uma das cartas se difere umas das outras, em cultura, em propósito, em cada um dos aspectos que ele se apresenta. Porém, eles formam, no geral, um elo que une doutrinariamente e de modo coeso os escritos. Então é muito importante isso. Eles se complementam, eles se conversam e eles são a base do ensino neotestamentário. No entanto, percebemos em todas as epístolas gerais e paulinas a mesma harmonia, isso que eu estava falando agora, e também entre os 4 evangelhos. As epístolas gerais ajudam-nos a compreender a experiência da igreja do primeiro século, seu crescimento e integração. Também constitui importante elo entre as epístolas paulinas e o Apocalipse. Então a gente tem que entender que ao longo do desenvolvimento da igreja os problemas vão surgindo e o remédio doutrinário vai sendo aplicado. Tá? E aí eu até coloquei aqui como um ponto muito importante quando a gente vai comentar aqui a respeito de canonicidade, né? O fato de ser considerado canônico, o canon, né, vem da régua, aquilo que está dentro do perfil que pode ser considerado um escrito inspirado. Tá? Existem escritos não inspirados e escritos inspirados. Quando a gente vai falar de canonicidade, segundo parágrafo, circulavam entre as igrejas da época muitos escritos e cartas das mais diversas autorias, quais, entretanto, eram verdadeiramente inspirados pelo Espírito Santo e tinham inspiração divina e deveriam ser considerados canônicos, isso é, dignos de serem incluídos entre as escrituras sagradas. Então, a partir dessa dificuldade de surgir um monte de escritos, quais eram os testes que eles fariam para validar um texto como canônico e inspirado divinamente e quais seriam descartados desse ponto de vista? Os anciãos e patriarcas da igreja aplicavam cada escrito pelo menos 4 testes ou provas para determinarem a sua aceitabilidade, ou para confirmar se eles eram realmente fiéis e tinham caráter inspiracional divino. E aí eu até coloquei como comentário, antes de comentar esses 4 pontos. Várias vozes se levantavam no meio da igreja para combater as vozes heréticas. Então pensa assim, surgiu um monte de gente, Deus está falando aqui, Deus está falando ali, Deus está falando aqui, cá. Como que eles poderiam dar validade em quais delas seriam realmente voz de Deus? Então, para isso, se ergueram esses ensinos escritos através dessas epístolas, para dar corpo doutrinário, para que eles entendessem qual era o propósito da Escritura e qual era o propósito de Deus. Os apóstolos, os líderes da igreja, então enviam esses escritos. Então, o propósito deles é dar essa dinâmica da igreja. O que a igreja deveria ouvir como sendo voz de Deus, sendo que várias vozes se levantaram. Então eu coloquei aqui, as igrejas foram então submetidas aos ensinos dos escritos das epístolas, dos escritos de Paulo, dos escritos de Pedro, dos escritos de João, dos escritos múltiplos aqui de vários escritores, para que eles entendessem qual era o propósito de Deus. Amém? Depois, num segundo momento, Rodrigo, a gente pode citar, mas os apócrifos são muitos. Existem vários evangelhos chamados apócrifos, existem outros escritos que são tratados. Depois eu lanço nos nossos grupos aqui alguns exemplos de escritos apócrifos que não são considerados canônicos, não têm valor inspiracional divino. Tá? Aí vamos lá, quais são os quatro pontos ou testes que eram considerados, que eram feitos para dar canonicidade aos escritos? Primeiro, apostolicidade. O escrito deveria ter sido composto por um apóstolo, alguém diretamente ou intimamente ligado aos apóstolos no trabalho e na comunhão. Então, isso aqui era muito importante. Não podia surgir um estranho, uma pessoa avessa ao evangelho, que de repente aparecesse com algo e falasse, isso aqui é evangelho.
Então, a apostolicidade, ele era um princípio. Segundo, universalidade. O escrito que deveria gozar de aceitação unânime pelas igrejas de então. Então, por exemplo, um pequeno grupo começou a levantar uma bandeira, isso aqui foi inspirado por Deus. Esse escrito, ele tinha aceitação universal? Ele foi submetido a essa análise bereana, vamos assim chamar, né? Quando Paulo, por exemplo, tá pregando lá na cidade de Bereia, eles vão correr para as escrituras para falar, peraí, o que o apóstolo está pregando aí está escrito? Olha o princípio. Primeiro, olha, a apostolicidade de Paulo já estava comprovada, mas o segundo ponto estava sendo levado aqui em consideração. A universalidade, ele estava sendo aceito também pela própria escritura, o que as outras igrejas estão considerando. Terceiro, conteúdo. O teor das doutrinas do escrito deveriam concordar anteriormente das recebidas da parte de Deus pela igreja através dos apóstolos. Então, esse princípio aqui, irmãos, a gente estuda em hermenêutica, lá no ciclo 2. E precisa haver uma harmonia dos escritos. Aí, deixa eu ler aqui a pergunta do Rafa. A expressão canonicidade se aplica só nos livros do Novo Testamento? Não. A canonicidade ela já era aplicada lá no Antigo Testamento. Tanto que quando começa o ministério de Jesus, a canonicidade, né, o cânon do Antigo Testamento já havia sido fechado. Tanto que existem escritos chamados deuterocanônicos que eles não são aceitos como caráter inspiracional no Antigo Testamento, já feito isso pelos judeus. Tá? Há essa apostolicidade, Rafa, ela aí sim, ela é só aplicada no Novo Testamento por conta de serem escritos pelos próprios apóstolos. Mas a questão inspiracional já era testada na Antiga Aliança também, através da validação, porque surgiam muitos escritos. Tanto que, por exemplo, eu vou citar um exemplo disso. Lá na epístola de Judas, Judas faz uma citação a um escrito deuterocanômico, que ele está fora do cânon bíblico. Ele faz uma citação a um livro de Enoque, tá? A uma profecia de Enoque, que ela não está contida na Constituição do Antigo Testamento. Então, é importante entender isso, irmãos. O conteúdo precisa ser harmônico. Por que a gente, por exemplo, não aceita a canonicidade de alguns escritos, por exemplo, que a Igreja Romana inseriu na Contra-Reforma, a partir de 1546, onde Inácio de Loyola e outros proponentes da chamada Contra-Reforma, em resposta aos escritos, ao protesto de Lutero, a levada efetiva da reforma protestante, porque eles não concordam. Por exemplo, o que hoje a Igreja Romana utiliza como base para reza pelos mortos, para, por exemplo, culto a anjos, culto a Maria, eles são escritos que eles são inarmônicos em relação à palavra, ao conteúdo geral. Então, a hermenêutica bíblica, a arte da interpretação da escritura, diz que a Bíblia explica a Bíblia. Então, não pode haver contradição do texto. Por isso que é importante a gente, quando estuda, por exemplo, por que a nossa própria grade de estudo, por que a gente está estudando, a gente viu Evangelhos, depois na sequência a gente está vendo ali Epístolas Paulinas 1, quando a gente fala a respeito da substância de fé através de Romanos e Gálatas, e a gente vai ver que existem muitos dos conflitos que Paulo doutrina esses dois escritos, Romanos e Gálatas, também aqui nas epístolas gerais. Então, vamos agora para o último, antes só de eu responder essa pergunta aqui do nosso irmão Ítalo, tá? Espera só um pouquinho que aqui a gente tem que assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Esses anciões e patriarcas, Ítalo, eram estudiosos judeus, líderes das sinagogas, tá? Então eles são, por exemplo, os essênios são uma classe desses patriarcas e anciãos que ajudaram na consolidação da composição dos livros do Antigo Testamento ou da Bíblia hebraica. Vamos lá.
Último ponto aqui era a inspiração. O escrito deveria demonstrar nítida evidência de haver sido inspirado pelo Espírito Santo. Então, ele se complementa bastante com a questão do conteúdo. É preciso verificar de forma clara a evidência da presença e atuação do Espírito Santo dentro dessa composição, a harmonicidade desses escritos com aquilo que estava escrito nos evangelhos, com aquilo que era falado pelos profetas, daquilo que era falado pelos salmos, daquilo que era falado pela lei, para que nessa harmonia de escritos fosse comprovada o caráter inspiracional e a partir daí ser aceito. Tá bom? E aí tem até uma anotação aqui, né? Nenhum escrito ou carta era admitido na inclusão do conjunto dos livros sagrados no cânon sem infalíveis provas da sua genuinidade. Então, eles iam a fundo pesquisar se era genuíno conteúdo, o escrito, quem escrevia, a universalidade de aceitação, para que realmente aquilo fizesse sentido. Tanto que, mais adiante, lá no ano 325 da era cristã, já dentro do Império Romano, o imperador Constantino I, ele levanta um concílio, porque começou nesse momento, no ano 325, um debate muito forte a respeito da aceitação de diversos escritos que vão surgindo. Vai saltando escritos. E aí a igreja se reúne para falar, peraí, vamos sentar agora e vamos fazer esse teste para ver quais desses escritos têm caráter inspiracional e quais deles não têm. Tá? Texto de número 4. O valor atual das epístolas gerais. Uma vez que a natureza humana deixa eu só ver que eu tô no texto. Isso, tá certinho. Que eu pulei com tudo aqui as páginas. Uma vez que a natureza humana é sempre a mesma, todos os ensinamentos das epístolas gerais são atemporais. Eles não atingem somente aqueles para os quais eles foram dirigidos inicialmente. Mas eles são atemporais e válidos, inclusive para nós hoje, inclusive extremamente atuais. A gente vai entrar daqui a pouco em Tiago e a gente vai ver que muitas das coisas que Tiago fala parece que ele escreveu dirigido diretamente para nós. Tá? Daí vem a fala aqui de Salomão em Eclesiastes 1:9, pois não há nada novo debaixo do sol. É muito importante frisar isso aqui. A gente evolui do ponto de vista tecnológico, né? Ele até coloca aqui no próximo parágrafo da página 25, ele fala assim, hoje a gente usa meios de transporte moderno, carro, ônibus, avião, existem várias inovações tecnológicas, mas o homem é o mesmo. Os mesmos pecados cometidos lá no início da humanidade são hoje gravemente repetidos. Então, Salomão fala, não tem nada de novo. Podem esteticamente as coisas parecerem diferentes. Hoje a gente tem casas construídas de modo mais tecnológico, de outro formato. A gente utiliza hoje recursos, por exemplo, internet não é uma coisa impensada naquela época. É um recurso da atualidade. Porém, a pecaminosidade é comum, tanto naquela época quanto agora. E aí eu coloquei aqui como complemento. A atualidade dos ensinos epistolares são reais para nós. A sociedade mais tecnológica é mais tecnológica, porém tão pecadora e depravada como nos tempos da igreja primitiva. Por isso, a aplicação do conteúdo para nós é tão real quanto ela era para eles. E aí, segundo parágrafo aqui da página 25. Ainda hoje há problemas na igreja como indivíduos que se criticam mutuamente. Parece que não existe muito isso, né? É assim uma coisa, parece que só para citar que existiu. Olha a validade disso. Até hoje a língua continua sendo um órgão mais indisciplinado do corpo humano. O amor continua sendo a mais rara das virtudes, bem como os frutos espirituais manifestos na igreja. Ainda se introduzem heresias no meio do corpo de Cristo, gerando dúvidas e divisões. Prossegue vivo o debate acerca da importância da fé, das obras em relação à salvação. E até hoje os crentes sofrem tentações e provações em sua vida particular. É isso que estamos vendo nas epístolas gerais. Então, olha como a realidade da igreja primitiva. A gente está falando, irmãos, de 2000 anos de intervalo. Tá?
são 1900 e alguns anos, mas arredondando aí, olha como a realidade das dificuldades que eles viviam naquela época também é a realidade nossa do dia a dia hoje. Ele está falando assim, tem fofoca no meio da igreja como tinha naquela época, tem pessoas que têm um comportamento indisciplinado, falta de amor, falta de perseverança, ele dá vários e vivos e nítidos exemplos para nós de dificuldades que os crentes enfrentavam no primeiro século, que são comuns a nós. Por isso, a validade e a atualidade das Escrituras para a gente. Né? É aquilo que Paulo escreve a Timóteo. Toda a Escritura divinamente inspirada ela tem valor para corrigir, para vários propósitos que ele cita escrevendo a Timóteo. A aplicação prática, ainda na página 25. Durante o estudo desse segundo parágrafo, melhor, é muito fácil estudarmos a palavra de Deus querendo aplicar seus ensinos à vida de outros. Entretanto, a verdade é que todos nós necessitamos da misericórdia de Deus para sermos conforme a imagem do seu Filho. Isso aqui é muito importante. Uma das preocupações, principalmente de Tiago, que a gente vai citar ainda nessa aula, é de ver o lado prático do evangelho. Tiago vai falar assim, não adianta uma profissão verbal, enquanto a prática de vocês diária, ela diz outra coisa. Tiago vai muito profundo nisso, de falar assim, não adianta a religião ser ritualística, ela ser uma afirmação verbal e ela não ter prática no dia a dia de vocês. E aí eu acho muito interessante isso aqui. É muito fácil a gente apontar para o outro. Ah, você está errado, você não sei o quê. Tiago e os outros escritores das epístolas traz para cada um de nós essa responsabilidade. O resultado do evangelho, ele tem que ficar nítido na minha e na sua vida, não só porque a gente passou a andar de roupa social, portar um exemplar da Bíblia debaixo do braço e frequentar reuniões presenciais na congregação. O resultado do evangelho é uma transformação moral do homem. O homem tem uma mudança. Existe um paradigma envolvido aqui. Você era um pecador, escravo dos seus desejos, escravo dos pecados, escravo de um sistema que te levava a fazer as coisas mais absurdas. Agora, como servo de Cristo, tudo muda. Só que precisa ficar muito evidente, eu preciso trazer isso para o lado prático. O seu casamento precisa ser alcançado pelo poder do evangelho. O cristão, ele não bate na esposa, a esposa não vive em confusão, não faz o inferno na vida do seu cônjuge. O tratamento de pais e filhos, Tiago vai falar isso, a gente vai tratar, precisa ser diferente. A marca do evangelho precisa estar escrito na nossa vida. Você como trabalhador, você como empregado, como patrão, como proprietário de empresa, você como membro da sociedade, eu como membro da sociedade, cada um de nós, irmãos, precisa ficar evidente na nossa vida que Cristo é o nosso Senhor, que Cristo é o nosso Salvador, que Cristo é mais do que simplesmente a reunião formal, o comparecimento a uma reunião religiosa. Cristo é o Senhor que muda todas as coisas. A aliança que Cristo semeou no nosso coração, ela precisa ficar evidente para todos. Por isso que Paulo fala que nós somos uma carta aberta, escrita por todos os homens. Não escrita com tinta, não a letra da lei, não a legalidade, não rituais. Mas ele fala assim, vocês precisam ser o evangelho vivo de Cristo. As pessoas precisam enxergar em vocês o poder glorioso do evangelho. E isso ele está falando assim, ele não tem que ser simplesmente, tão somente no outro, mas em mim. Primeiro em mim, irmãos. Primeiro Deus faz em mim. Eu sempre afirmo isso. Primeiro Deus faz aqui, ó, em mim, para depois fazer por mim. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos indo aqui. Próximo parágrafo ele diz assim. Ao complementarmos o estudo sobre as epístolas gerais, devemos ter crescido espiritualmente, sobretudo em amor. Então é muito importante isso aqui. Eu já vou aqui para aquilo que vocês estão escrevendo no chat, mas só fazer essa colocação aqui. A gente tem que entender, irmãos, que o relacionamento com a palavra, ela precisa gerar algo em nós. E ele diz aqui algo muito importante. Sobretudo o amor precisa ser modificado. Não adianta, irmãos, a gente que está aqui estudando na ETAD, você está fazendo curso de teologia, você está aprendendo coisa nova, você está reciclando conhecimento, você está adicionando muitas outras coisas, mas o propósito disso não é um diploma na parede.
Não é falar cursei teologia, sou formado, sou bacharel. O intuito disso aqui é mais profundidade no conhecimento da palavra e, através disso, melhor serviço a Cristo, melhor serviço ao próximo, mais amor, mais identificação com o caráter do Senhor Jesus Cristo. Não se conformar com esse mundo, como Paulo escreve em Romanos capítulo 2, verso 2, significa que o caráter de Cristo está inserido em você. Logo, o seu casamento não é como o casamento do ímpio. As suas relações de trabalho, as suas relações sociais não são ditadas conforme a regra geral desse mundo pecador e perverso. Logo, a sua vida é transformada pelo poder do Evangelho. E o amor, ele ressalta aqui, precisa ser essa evidência. Uma pessoa indiferente ao sofrimento do outro, uma pessoa indiferente às necessidades do outro, o socorro, os valores de amor, de doação, de proximidade, o senso de comunidade da igreja, precisa ser aperfeiçoado por esses nossos estudos. Senão é uma perda de tempo. Nisso aqui eu distingo informação de conhecimento. Informação é acúmulo de dados. Conhecimento é a aplicação daquilo que se aprende. Tem muita gente que vem para a igreja e acumula informação. Ele sabe onde está o versículo, ele sabe onde está o capítulo, ele sabe explicar uma coisa, ele sabe outra, mas não ama. Mas não serve a Cristo com mais devoção. Mas é uma religião fria, sem devoção. É um serviço mecanicista. Jesus quer de nós que as letras saltem ao nosso coração e a gente sirva Ele com amor, com alegria, com propriedade. Que a gente faça as coisas para o reino de Deus, não por processos mecânicos, mas movimentados pelo amor. Tanto que para a igreja para as igrejas, uma das igrejas que João direciona as cartas das 7 igrejas, ele questiona o amor, a falta de devoção, a frieza. Louvado seja Deus. Que a gente precisa despertar para isso, irmãos. A gente precisa despertar para que a gente não seja uma igreja titubeante, uma igreja formalista, uma igreja ritualística, senão a gente está sendo como os judeus eram lá no primeiro século. Louvado seja o Senhor. Deixa eu até ver aqui a fala da Thaís, né? Até os anciãos e patriarcas eram direcionados em Deus para sentir e tinham sensibilidade no Espírito. Exatamente isso, Thaís. A gente tem que entender que a experiência espiritual, sempre submetida à palavra, mas ela não pode ser descartada, né? A gente não pode ficar também escravo entendam com olhar didático, tá? Essa minha colocação. Tem gente que, baseado numa obediência à Escritura, que não tem nada de errado, ele joga fora toda a experiência espiritual. E ela não pode ser considerada desse jeito. A experiência espiritual, ela é submetida à palavra, o rigor da palavra, ela é disciplinada por ela, mas ela não pode ser descartada. Então, por exemplo, nós cremos na atualidade dos dons espirituais, na manifestação, na alegria que o Espírito Santo promove na igreja. Nós cremos nisso. O Espírito Santo se manifesta, o Espírito Santo batiza os crentes, o Espírito Santo promove a alegria. E todos os desdobramentos dessa experiência estão submetidos à palavra. Louvado seja Deus. E muito bem colocado, Gé. A vida como uma pregação não verbal do Evangelho. Então, o Evangelho precisa ser pregado com palavras, mas também com a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos seguindo aqui. Falamos aqui um pouquinho a respeito da praticidade do Evangelho e eu coloquei aqui. O real desenvolvimento espiritual. O que é crescimento espiritual? Tá? Colocando em linhas gerais. Ele passa pela aplicação da palavra de Deus em nossas vidas e o resultado disso Então, peraí. Se o Evangelho entrou em mim, eu não posso continuar vivendo do mesmo modo. Eu tenho que gerar algum resultado. É isso que Tiago vai questionar. Ele vai falar assim, mostra através das suas obras o que você diz viver em fé. Tá? E aí eu coloquei aqui, as lições das epístolas tratam do testemunho dos crentes. Ele fala assim, vocês como nascidos para o reino de Deus, vocês como pessoas conquistadas por Cristo precisam responder a essa chamada do Evangelho da Graça.
Como que vocês se comportam agora? Como vocês se dirigem a esse mundo pecador, pecaminoso, esse mundo falho, esse mundo terrível? Quais são os desdobramentos que na vida prática de vocês trazem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Eu digo muito isso e afirmo, irmãos, para vocês. O mundo enxerga o nosso testemunho para depois ouvir as nossas palavras. Então, se não houver uma transformação das nossas atitudes, simplesmente a gente tem uma verbalização de algo e a nossa vida não corresponde a isso, o nosso testemunho invalida a nossa fala. Então é muito importante que a gente leve isso a sério. O testemunho ratifica, confirma a nossa fala, o pregar do evangelho verbal. Então leve isso para a sua vida, irmãos. O direcionamento que Deus dá para você através da sua vida de testemunho, ele confirmará ou negará a sua fé. Se você não tiver uma vida de obediência, de serviço, de testemunho, não adianta pregar com autoridade, não tem validade alguma, tá? Vamos lá para a nossa lição de número 2, a Epístola de Tiago. Entenda aqui, irmãos, que é uma abordagem geral, né? Isso, Thaís, eu gosto muito dessa frase, tá? O crente, eu estou parafraseando, tá? Essa frase de um escritor que eu não vou lembrar agora. Ele diz assim: o crente lê a Bíblia, o mundo lê o crente. Que é o que você colocou agora, né? Nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo não vai para a Escritura. O mundo vai para a sua vida, para a minha vida. Através do nosso testemunho, ele ouvir as palavras do Evangelho. Tá? Então é muito importante isso, guarde isso no seu coração. Eu e você lemos a palavra e o mundo nos lê. Então se a gente, parafraseando a fala do Senhor Jesus Cristo, ele diz o quê? Quem ouve as minhas palavras e pratica, eu comparo ele a um homem que edificou a sua casa sobre uma base sólida, em que as tempestades da vida vêm e combatem contra ela, e essa casa se mantém firme. Porém, aquele que só ouve e não pratica, é aquele homem que construiu um alicerce frágil, que vindo as dificuldades, as tormentas da vida, combatem contra aquela casa, e a sua ruína é grande. Então Jesus diz isso para nós. A solidez com que a gente constrói a nossa vida, baseado na palavra de Deus, vai dizer se você suportará ou não os combates da vida. Ou eu e você achamos que não vai haver perseguição sobre nós. Talvez individualmente, talvez coletivamente, talvez governo, talvez membros isoladamente na sociedade nos combaterão. Então a gente precisa levar isso muito a sério, tá bom? Vamos lá para a lição de número 2, a Epístola de Tiago. Irmãos, que assunto gostoso. Eu sei que eu digo isso em todas as nossas aulas, mas isso aqui é prática, irmãos. Isso aqui é evangelho na veia. Isso aqui, a gente precisa entender qual é o valor disso aqui. A gente precisa sair dessa aula mais crentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mais práticos naquilo que a gente faz. A gente não pode chegar aqui e ter esse encontro, essa injeção de ânimo, essa injeção de alegria, essa injeção de despertamento para a nossa prática diária e continuar na mesma. A gente tem que sair daqui, irmãos. Quando eu falo isso, a santidade como processo, a santidade progressiva, é a aproximação contínua com o caráter de Cristo. É isso que a gente está fazendo agora. Eu e você temos que sair daqui, cair de joelhos e falar: Senhor, me socorre, me ajuda, me sustenta, me faz o melhor pai, me faz o melhor esposo, me faz o melhor membro da sociedade, me faz o melhor crente. O meu serviço, a minha devoção precisa ser melhor hoje, irmãos, do que foi ontem, amanhã ser melhor que hoje, porque a ação gloriosa do Espírito Santo continua atuando na minha e na sua vida. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ele está entre nós, Ele está no nosso meio, nos amparando, nos dirigindo, nos direcionando. Por isso, irmãos, desperte. Hoje, busque orar mais a Deus, busque consagrar mais a Deus, busque ler mais a palavra, busque mais aproximar. Porque, irmãos, entenda isso que eu vou falar agora. Ó. Cada dia a mais é um dia a menos. Como assim, professor? Cada dia que eu vivo, mais próximo eu estou da eternidade. É um dia mais próximo do arrebatamento. É um dia mais próximo da morte. É um dia mais próximo onde Cristo nos chamará à eternidade. Seja pelo arrebatamento, seja pela morte natural. A gente tem que entender, irmãos, que a gente está se preparando para encontrar com o Senhor.
Malaquias vai dizer isso: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Você tem que entender, irmãos, que você saiu de uma vida pregressa, perdida, escravo do diabo, escravo dos seus desejos. Eu e você éramos marionetes na mão do inimigo, e agora nós somos servos da justiça, e Deus espera em nós postura, crescimento, fortalecimento, edificação, aproximação. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo, logo nós precisamos responder a essas coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Eu me sinto impelido por Deus a te dizer, a reafirmar isso à tua vida. Desperta hoje, coloca o joelho no chão, coloca a boca no pó, busque a Deus, busque ao Senhor, busque tratar melhor sua esposa, busque melhor servir o teu patrão, busque ser o melhor membro da sociedade, busque mais fidelidade a Deus, porque eu e você não sabemos quando Cristo virá, quando Ele nos chamará à eternidade. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Lição de número 2. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos lá, lição 2. Se deixar o pregador encarna e vai embora. Aleluia. Vamos lá, lendo a introdução. Tiago era meio-irmão de Jesus. Por que essa expressão meio-irmão? Porque Jesus não tinha um pai carnal, tá? Então ele era irmão, de fato, consanguíneo de Jesus pelo vínculo de Maria. E nós entendemos que o nascimento de Jesus, a sua concepção é virginal. Ele não tem pai físico, tá? Por isso ele trata essa expressão meio-irmão, tá? Isto é, filho de José e de Maria. Então, Tiago, irmão do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos seguindo aqui. Provavelmente por sua humildade, ele não faz essa referência dessa particularidade na epístola. Então, ele não tem essa preocupação. Tiago, olha que lindo isso, olha a humildade. Ele era irmão de Jesus, ele podia começar, Tiago, o irmão do poderoso mestre Jesus, o irmãozão dele. Não, Tiago fala, eu sou o quê? Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Jesus! Um dos primeiros crentes judeus em Jerusalém, Tiago foi visitado por Jesus logo após a ressurreição. Foi um dos primeiros líderes da igreja a ser martirizado, um dos primeiros que morrem, tá? Em detrimento à fé, por causa da fé. Sua epístola talvez tenha sido a primeira a ser escrita, aproximadamente entre os anos 46 e 49. Texto de número 1. Você leu aqui, tá? Eu vou economizar bastante. Ele vai citar lá os 4 Tiagos citados no Novo Testamento. No terceiro parágrafo, o primeiro versículo da epístola diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a única qualificação ou identificação dada por ele. Isso indica mais informações sobre o autor. Isso indica que mais informações sobre o autor eram desnecessárias. Tiago tem uma preocupação importante. Ele preocupa-se mais em apresentar o Cristo, o Senhor, os desdobramentos, do que se auto-apresentar. Isso aqui, irmãos, você que prega, você que ensina, você que se dirige à igreja, tem a preocupação de apresentar Jesus. Deixa ele te apresentar. Às vezes a gente fica muito preocupado em falar da onde é, o que faz, onde já pregou. Irmão, deixa o seu testemunho e Jesus. Deixa eu usar uma expressão dos púlpitos, mas deixa ele soprar o teu nome. Tem gente que fica muito preocupado em disseminar, principalmente usando a internet. Eu preciso dar esse conselho prático para você. Em disseminar agendas abertas, convites abertos. Irmão, deixa o Espírito Santo ser o promotor do teu ministério. Afinal, é Ele quem te chamou, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te usa. O poder é dele, a majestade é para Ele, a glória é para Ele. Então, fica se preocupado. Eu vou fazer isso para me chamarem mais. Irmão, se Deus tiver um chamado na tua vida, se Deus te chamou para o ministério da palavra, se Deus te chamou para ser pastor, se Deus te chamou para o exercício do ministério, Deus se responsabiliza pelo seu ministério. Preocupe-se em ser fiel, como Tiago foi. Sendo irmão de Cristo, ele fala: eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tá? Vamos seguindo aqui. No último parágrafo, as 2 últimas linhas, ele diz assim: Tiago, irmão do Senhor, é quem mais preenche as condições como escritor dessa epístola.
As referências à sua pessoa levam-nos a concluir que ele fosse um líder muito influente, especialmente entre os cristãos judeus. A maioria dos eruditos concorda em identificar o autor a autoria da epístola a Tiago, irmão do Senhor. E aí eu coloquei como complemento meu, tá? Tiago demonstra uma preocupação de consolidar assuntos da fé o propósito da carta dele, da epístola, era consolidar assuntos da fé entre os irmãos, como resultado prático do Concílio de Jerusalém em seus escritos. Então, Tiago, como uma pessoa, primeiro, fiel a Deus, temente, apesar de ser irmão do Senhor Jesus Cristo, a preocupação dele era com a saúde da igreja e com a glória de Cristo, não com a propagação do seu próprio nome. Você vê, irmãos, uma diferença clara entre muitos ditos crentes nos dias de hoje, pessoas que estão muito preocupadas dos seus nomezinhos. Deixa eu tocar numa ferida aqui. Muitos nomezinhos aparecerem no cartaz, no flyer, na internet. Pessoas que têm a preocupação de, depois de até servirem a Deus, mas de colocar lá no final no culto, preguei X batizados, X se converteram, igreja tomada pelo poder de Deus. Será que a gente precisa desse ato de autopromoção? Ou será que a gente precisa se preocupar mais com a glória de Cristo? Afinal de contas, a glória é para mim ou a glória é para Cristo? Eu fui chamado para glorificá-lo ou para que o meu nome ganhe a mídia? Pense nisso, reflita sobre isso. Qual é o propósito do seu ministério? É a sua glória? É a promoção do seu nome? Ou é a glória de Cristo? Irmãos, eu tenho sempre dito isso. Eu e você, daqui 50, quiçá 20, 50 anos, a gente vai ser ninguém conhecido, mas o nome de Jesus continuará a brilhar todos os dias. Daqui a 100 anos, nenhum de nós seremos conhecidos, por mais poderoso que tenha sido o seu ministério, por mais influente, por mais notório, por mais campo que você tenha ganhado, por mais poderoso que tenha sido as suas práticas, mas Jesus continuará brilhando. Entenda aquilo que João Batista descreve lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 30. Convém que ele cresça e eu diminua. Menos, irmãos, menos. Mais Jesus, menos eu e você. Amém? Falando um pouquinho aqui da data da epístola. Parece que a epístola de Tiago foi escrita numa época em que a igreja era constituída primordialmente por judeus convertidos. Então, a gente está falando bem do comecinho da igreja, tá? Consequentemente, os problemas entre judeus e gentios acerca da circuncisão, lei, ainda não tinham surgido. Significa que essa epístola foi escrita em uma época anterior ao Concílio de Jerusalém, sendo assim escrita entre os anos 46 e 49. Se essa afirmação for verdadeira, a Epístola de Tiago constitui um dos primeiros livros do Antigo Testamento, um dos livros iniciais, tá? Antes mesmo dos escritos dos Evangelhos, tá? Texto de número 2. A posição de Tiago. Isso aqui é incrível. Vamos lá. Tiago e seus irmãos não criam a princípio que Jesus, o seu irmão mais velho, seu irmão natural, era o Messias. Aí vem duas referências, né? João capítulo 7, 5, Marcos 3, 21. Somente após a ressurreição, passaram a crer nele como Messias. Olha como isso é interessante. A passagem de 1 Coríntios capítulo 15, verso 7, afirma que Jesus apareceu a Tiago. E aí, é muito importante dizer isso, irmãos, que agora eles fixam a sua fé na obra redentora de Jesus e Jesus sendo o Messias, dando validade à sua fala e passando a servir. Essa incredulidade é dissipada através do testemunho poderoso da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Terceiro parágrafo. Na época do Concílio de Jerusalém, Atos 15, Tiago era reconhecido por todos como uma das colunas da igreja. Olha que interessante isso. O incrédulo recebe a mensagem de uma maneira tão poderosa que agora ele é um pilar da igreja, conforme a citação de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 9. Isso aqui é muito importante, irmãos. Eu preciso reafirmar isso para você. Nós, do ponto de vista natural e humano, às vezes a gente tende a olhar para alguém e falar, esse aí, porque ele é um perdido, um miserável, está lá na mão do diabo.
e a gente às vezes faz acepção, sabe? Não dá valor naquela pessoa. E assim como Tiago foi transformado gloriosamente pela mensagem de Cristo e agora passa a ser uma peça fundamental do Evangelho em Jerusalém, Deus pode fazer isso com qualquer pessoa. Deus pode pegar aquele pior bêbado lá da sua vila, aquele seu vizinho imprestável, que dá trabalho, que é difícil de lidar com ele, que é um ímpio terrível, e transformá-lo uma pessoa a serviço do reino de Deus. Quem somos eu e você para ditar o agir e o poder de Deus? O Espírito Santo, o vento de Deus, sopra onde quer, sobre quem Ele quer. Aleluia! Por isso, irmãos, ore para que Deus salve o ímpio, para que Deus salve o pecador, aquele principal lá que é um perverso, é um perdido, é um instrumento na mão do diabo. Deus, pelo poder glorioso da sua palavra, pode usá-lo como, aleluia, como um vaso nas suas mãos. Por isso, né, como o Rafa colocou aqui, não, um incrédulo levado a crente, a líder, a liderar o povo, a serviço ministerial. Aleluia! É isso que o Evangelho faz. Paulo escreve aos Romanos capítulo 1, verso 16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Poder para quê? Para salvar. Deus salva pecadores, Deus salva os piores, Deus salva os perdidos, Deus quebranta os corações dos duros, como Ele fez com Paulo, como Ele fez com Tiago, como Ele fez com João, como Ele fez com Mateus, como Ele fez com os profetas, como Ele fez com Moisés. Moisés estava lá no palácio, Moisés estava a serviço do Império Egípcio, e Deus arranca ele de lá. Deus leva ele para o deserto, Deus leva ele para outra condição, ensina-o, prepara-o para tirar o seu povo do Egito. É assim que Deus faz. Aleluia. Vamos seguindo aqui. Ainda nesse parágrafo, depois de 6 linhas, está escrito assim: Tiago teve morte violenta nas mãos dos líderes judaicos, por apedrejamento, devido à sua grande influência entre os judeus, conduzindo a crença no Senhor Jesus Cristo como o Messias prometido. Flávio Josefo, historiador judeu, narra que Tiago foi apedrejado até a morte por ordem do sumo sacerdote. Olha, isso aqui eu acho incrível, irmãos. Eu preciso me prender a isso. A disposição desses primeiros líderes da igreja no serviço da obra, a ponto de entregarem a sua vida. Tem gente que nos dias de hoje, se você não cumprimenta a pessoa, ela já não quer vir mais na igreja. Se chama a atenção dela, ela quer entregar o ofício que ela realiza, né? Ela tem lá uma atribuição na igreja, ela tomou uma bronca que é normal, que é natural, e ela já quer entregar tudo, ela já quer largar, virar as costas. Irmão, desperta. As pessoas morriam por causa do Evangelho, e eu e você, por causa de coisas ínfimas, estamos negligenciando o serviço a Deus. Desperta, ó tu que dormes, levanta de dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, o apóstolo Paulo nos escreve. Vamos lá, parentesco com o Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos fazem menção a 4 irmãos de Jesus: Tiago, José, Simão, Judas, além de irmãs, mulheres não nomeadas, tá? Há 3 teorias referentes ao relacionamento do parentesco entre os seus irmãos. A primeira é essa que nós lemos, né? De que nós entendemos como a mais correta, nós aceitamos como correta, de que seus irmãos e irmãs eram filhos de Maria, que deu luz após o nascimento de Jesus. A concepção de Jesus é a obra do Espírito Santo, concepção virginal. Só que após isso, vamos lembrar lá das palavras do Evangelho de Lucas. O anjo aparece a Maria e diz: olha, Maria, você ficará grávida. Aí ela responde: como eu vou ter um filho se eu não conheci, ou se eu não tive relação íntima com nenhum homem? Aí ele diz: o Espírito Santo vai te revestir e a sombra do Altíssimo, ela vai tomar conta de você, e por poder do Espírito Santo você conceberá. Só que após essa concepção sobrenatural, os outros irmãos de Jesus, nós entendemos que eles são concepções naturais, que Maria tem relações íntimas com José, e o resultado da relação íntima são
o fato dela gerar filhos e filhas. Então, uma das concepções da Igreja Romana, que é a concepção da Imaculada Conceição, ou seja, que Maria continua virgem até a sua morte, nós não cremos nisso. Nós cremos que os outros filhos são filhos naturais, frutos do relacionamento sexual dela com seu esposo José. Tá? Os outros dois pontos aqui eu nem vou ler, são pontos aqui que afirmam que eram filhos de José de um casamento anterior, e o terceiro eram primos que eram chamados de irmãos aqui. Tá? E aí ele vai citar aqui que a Igreja Romana utiliza isso através da tradução para dar base sustentando a chamada concepção imaculada perpétua de Maria. Nós não cremos assim, tá? Nós cremos que os outros irmãos eram filhos naturais, legítimos de José e Maria. Texto de número 3. O esboço da epístola de Tiago. Segundo parágrafo. Tiago é uma epístola de caráter mais prático do que doutrinário. Isso é muito bom. É igual o escrito de Atos dos Apóstolos. Ela tem uma característica doutrinária, mas ela é mais prática do que doutrinária, comparando, por exemplo, com Romanos. Aí ele vai tratar qual é o tema principal: a religião pura, a praticidade da crença, destacando o aspecto religioso da verdade. Não obstante de desejarem praticar a fé, os cristãos judeus não se preocupavam com as obras. É aquela ideia assim, não, eu recebi por fé, agora está tudo certo. Tiago vai mostrar que a recepção da fé no coração gera uma atitude, que são as obras. E aí não são obras para a salvação, mas são obras decorrentes da salvação. Isso aqui precisa ficar claro. Tiago cobra explicitamente isso. Tiago vai falar assim: vocês que foram chamados ao mistério da graça, a graça precisa ser produtiva na vida de vocês. Como? Vocês precisam produzir obras, não para serem salvos, mas você produz porque foi salvo. Amém? Que isso fique claro para nós. Entretanto, obras no contexto bíblico é fé em ação. É isso que eu estava falando aqui. Tiago dá ênfase marcante às obras na vida cristã. Ele explica que fé não produz santidade, a fé que não produz santidade ou separação é morta, é legalismo, é só discurso vazio. Ele concita ou instiga os judeus cristãos a uma fé viva e eficaz, porquanto somente assim é possível o homem alcançar a perfeição cristã. Então ele está falando assim: as obras são um resultado imediato da fé que vocês receberam no coração. Ele até chega a perguntar isso: pode acaso ser uma fé verdadeira se ela não produzir obras? De modo nenhum. Tá? Tais declarações francas e concisas de Tiago levam-nos a considerar como frase-chave da epístola a expressão praticantes da palavra de Deus e como palavras-chave fé e obras. E aí ele segue aqui ainda dizendo: de uma forma muito especial, podemos destacar o objetivo da epístola de Tiago no versículo 4 do capítulo 1, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então ele está falando assim: a perfeição, o aperfeiçoamento e a integridade da fé, sem nenhuma deficiência, ela vem de onde? Vamos ler aqui Tiago, capítulo 1, verso 27, diz assim: a religião pura, o resultado prático da crença é o quê? A religião pura sem mácula para com o nosso Deus é essa, o desdobramento prático: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se a si mesmo incontaminadamente do mundo. Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver obras, por si mesma está morta. Ela não tem resultado. E aí eu coloquei como comentário meu: Tiago se preocupa com um aspecto prático da fé, como ela se desdobra na vida dos discípulos de Jesus, em cada um. Se a gente diz que tem fé e isso não é visto, não tem um resultado visual, é aquilo que eu falei bastante lá em Romanos e Gálatas. Deus nos salva para nos fazer santos.
Santidade em dois aspectos. Santidade como um estado, você é declarado sem culpa diante de Deus, e santidade como processo. Você está sendo aperfeiçoado no seu caráter dia após dia, aproximando-se do caráter perfeito de Cristo. Então, para Deus, você é justo e santo, você foi justificado, você foi declarado sem culpa perante Deus, você foi declarado santo para Deus, santo do ponto de vista de consagração, você foi separado para uso exclusivo dele, e como prática moral, a santidade diz respeito a distanciamento das obras da carne, aquilo que por natureza pecaminosa humana nós fazíamos, e agora, por orientação de Deus pela sua palavra e ação do Espírito Santo, cada dia nós vamos se aproximando do caráter santo e perfeito de Cristo. Amém, meus irmãos? E aí eu coloquei isso. É um desdobramento prático. E eu coloquei a proposta de Tiago é escancarar, é deixar claro, é deixar nítido aos seus irmãos, né, aos irmãos da fé, a fé genuína é produtiva. Ele deixa isso muito claro. Se a fé não produz alguma coisa, tem coisa errada. Ela não é verdadeira. Ela gera fervor de adoração e serviço ao próximo. Então, não adianta, irmãos. Eu tenho muita fé, eu vou na igreja, dou glória a Deus, dou cambalhota, eu viro cambota, eu faço isso, eu pego fogo, eu rodo. Tá. Fez isso, gerou fervor espiritual e serviço ao próximo. Roda, pega fogo na igreja, fala língua estranha, mas não ama, mas não serve, mas é duro, mas continua sendo um marido ruim, mas continua sendo mau membro da sociedade. Não adianta, irmãos. As duas coisas, fé e prática, precisam se conversar e precisa estar nítido, claro na vida dos cristãos da igreja. Não adianta, irmãos, sem serviço ao próximo, a nossa fé verbal é inválida. Louvado seja o nome do Senhor. Precisa ser vou até falar mais próximo aqui, precisa ser uma bênção na igreja e também na sua casa. Precisa ser uma bênção na igreja, mas também no seu casamento. Precisa ser uma bênção na igreja, mas ser uma bênção também no trabalho, no emprego, no trânsito. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e nos ajude. Texto de número 4. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Só que, irmãos, é maravilhoso para nós. Aleluia. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Texto 4. Introdução da Epístola de Tiago. Saudação. Em sua saudação, ao iniciar a Epístola, Tiago dirige-se aos crentes dispersos, isto é, situados fora de Jerusalém. A carta foi escrita nos primeiros anos da igreja, entre os anos 46 e 49, quando a maioria dos crentes ainda era composta, na maioria esmagadora, por judeus. Tiago escreve às 12 tribos que se encontram em dispersão. E aí eu já coloquei uma coisa interessante aqui. A saudação evidencia para quem estava sendo escrita a carta: judeus dispersos. Tentações e paciência. Eita, aqui já é maravilhoso. Já começa a apertar a gente. Era grave a situação das igrejas naquela época. Olha isso, a igreja estava no comecinho, já estava passando por grandes problemas. Os crentes estavam passando por muitas provações e, ao invés de reagirem com fé e perseverança, tornavam-se cada vez mais fracos por causa da aflição. Tiago então exorta-os a se alegrarem diante das provações. Para ficarmos firmes em meio às tribulações, além da confiança em Deus, paciência é vital para a conservação da vida cristã. E aí eu coloquei dois aspectos muito importantes aqui. O sábio conselho de Tiago une dois aspectos. A confiança em Deus como provedor. Guarda isso que eu vou te falar. Escreve, anota. Você precisa confiar em Deus, não na provisão. Às vezes a gente se agarra ao bom emprego que a gente tem, a um dinheirinho que a gente tem guardado, a um bom convênio médico. Não. Você tem que confiar em Deus, no alto, porque Ele é o provedor, não na provisão. Às vezes quando a gente faz uma entrevista para um bom emprego, a gente fica assim, tomara que dê certo, tomara que dê certo. Como se aquele emprego fosse o divisor de águas da nossa vida. Não, ele é um meio pelo qual o provedor vai te abençoar.
Então olhe para Deus como provedor. Ele é o sustentador da tua vida, ele é o direcionador, ele é o balizador. Então Tiago fala assim, confie nele, olhe para o alto, olhe para Cristo. Eu não sei de onde ele vai trazer o socorro. Vamos lembrar lá no livro de Esther, quando Mardoqueu, ou Mordecai, né, escreve para Esther, falando assim, ó, apela por nós diante do rei, para que a gente tenha escape diante dessa situação. E Esther devolve para ele, falando assim, olha, não posso entrar diante do rei sem ser chamada, correndo o risco de ser morta. Aí Mardoqueu responde assim, ó, fica sossegada, porque Deus, o Deus dos hebreus, se não for por você, Deus proverá outra porta de escape para o seu povo. Não fica se achando a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, não. Deus cuida dos seus, Deus proverá escape e livramento para o seu povo. Por isso que a gente não pode ficar evocando para si, não, eu falo, eu prego, eu ensino, eu sou poderoso. Não, lembre-se que você é um servo do Deus grande e poderoso, que ele usa eu, usa você, usa o pequeno, usa o que não sabe nada, usa o doutor, usa o catedrático. Se importe em entender isso, você depende do céu, você depende de Deus. Segundo, paciência. A gente tem que entender uma coisa muito importante aqui sobre paciência. Deus não age na pressa. Deus age sobrenaturalmente. Deus não age circunstancialmente. Deus age por propósito. Logo, a gente precisa ser paciente, pois a prova tem propósito. Tudo que eu e você enfrentamos na nossa vida tem um propósito didático. E a didática de Deus, ela não trabalha na nossa pressa. E aí eu coloquei aqui, nós somos instigados a vencer o imediatismo tão presente em nossos tempos. O nosso tempo é assim, ó, tem que ser rápido, tem que ser para ontem, tudo tem que ser muito corrido. E Deus não trabalha na nossa pressa. A gente tem que entender, irmãos, que Deus trabalha segundo o seu santo propósito. E às vezes provas e lutas que eu e você vamos enfrentar vai demorar. A gente vai vivenciar e o tempo que essas coisas que a gente está passando, eles vão se alongar. Por isso que a gente tem que olhar para Deus e não para a provisão. A gente tem que confiar no Senhor e não no nosso tempo. Porque a gente tem que entender que a fruta boa, ela tem um tempo de maturação. Se ela for tirada antes do tempo, ela está verde. Se ela for tirada depois do tempo, ela está estragada. Então, tudo que Deus faz na hora certa. Lembre-se, Eclesiastes 3, tudo tem um tempo determinado. E há um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Se você e eu estamos passando pelo que nós estamos passando, é porque há um propósito de Deus nisso. Então aquiete o seu coração, descanse nisso. Deus cuidará de você, Deus suprirá as suas necessidades, mas paciência, ore, espere, na hora certa, Deus entrará com escape e provimento, para que a glória seja dele e não sua e nem minha. Amém? Vamos seguindo aqui, sabedoria e fé. É linda essa passagem. Se a gente for se ater aqui a cada um dos detalhes, a gente vai gastar bastante tempo. Deixa eu ver aqui o comentário. Tentando olhar para esses primeiros, né, o comentário do Rafa, né, para os primeiros cristãos, essas muitas provações e dificuldades simplesmente existia nessa época. Né? O povo continua vivendo... Deixa eu só tentar entender melhor aqui a sua fala, tá, Rafa? Isso, as dificuldades, Rafa, muito bem colocado, elas se dirigiam a pessoas que estavam sendo perseguidas por causa da fé. Então, o incentivo a eles permanecerem fiéis era para lidar com essas dificuldades relativas à perseguição do judaísmo. E esses aspectos, eles são muito observáveis na nossa vida do dia a dia. A perseguição, ela pode ser que não seja institucional, do governo, da sociedade organizada, mas existem pequenas lutas que a gente vai viver no nosso dia a dia, e esses aspectos de luta econômicos, sociais, que eles viviam naquela época, também estão presentes aqui no nosso dia a dia. Muito bem colocado, viu, Rafa? Era muito importante eles olharem para Deus diante dessas dificuldades, senão eles sucumbiriam às provações. Vamos lá para a sabedoria e fé. Tiago capítulo 1, versos de 5 a 8. Uma vez que todos necessitavam de sabedoria, todos necessitam, tá? Eu falei errado aqui. Tiago ensina como obtê-la. Qual é o caminho? Basta pedirmos a Deus. Ele se deleita em nos dar.
segundo a necessidade. Peça, porém, com fé, não duvidando. É interessante isso, ó. Tiago fala assim: vocês precisam de sabedoria. Vocês precisam entender que a sabedoria só pode ser provida de um modo, pedindo a Deus. E aí é interessante que ele instiga a gente, ó, porém, peça com sabedoria. E aí eu coloquei isso aqui, irmão, só que tem um peso doutrinário muito forte para nós. Pedir com fé, crendo, ele está falando o quê? Que o resultado disso, esse pedir com fé, significa de devoção, uma oração fervorosa, pedido a Deus com propósito. Por quê? Porque não se trata de uma oração protocolar, não era algo mecânico. Por isso que Deus reprova, reza. Reza é aquela fala repetitiva, e Jesus ensina isso. Não useis de uma petição repetitiva, mecanicista. Jesus fala assim: ora com o coração de vocês, ora com alegria, coloca o coração. Por isso que a gente não trata de reza. Deus não recebe isso. Deus quer que o teu coração fale. Por isso que Tiago fala assim: peça sabedoria, mas não peça assim por pedir, peça com fé, crendo que ele pode te dar. A oração verdadeira é a oração que coloca o coração no propósito, que vai diante de Deus pedindo, crendo que ele pode prover. Por isso que Tiago fala: peça, mas peça com firmeza, crendo que ele pode te dar. Amém? Isso fala de oração viva. Isso não fala só do ritual. Amém? Vamos lá, o rico e o pobre. Aqui eu vou simplificar. A ideia aqui é, quando você é recebido no Evangelho de Cristo e ele entra no seu coração, a sua disposição, ela precisa... tudo fica à disposição de Deus. Tudo que é seu é de Deus. Os seus bens são de Deus, a sua vida é de Deus, o seu tempo é de Deus. Então, logo... o rico, né, a pessoa que tem bens, ela se disponibiliza a servir a causa, a necessidade, ao próximo. E eu coloquei aqui: ao tratar dos extremos, ricos e pobres, Tiago os nivela ensinando que as suas vidas não são dirigidas pelas posses, mas por Cristo, Senhor de tudo e de todas as coisas. Então você tem que entender, irmãos, que se Deus te abençoar, se tiver uma casa melhor, um carrinho melhor, coloque isso à disposição de Deus. Não seja um muquirama, uma mão fechada, uma pessoa egoísta, porque você não é dirigido pelas posses que tem. Essas coisas são transitórias. Você pode estar bem, pode estar abastado, você pode estar em coisas muito boas, numa situação de vida muito positiva. Mas isso passa também. Pode ser que amanhã você perca essas coisas. Então, não seja bobo, não se engane por essa vaidade. Sirva a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele te deu. Amém? Vamos lá para o texto de número 5. Ouvintes e praticantes. Isso aqui é lindo. Quem leu, irmão, está se deleitando nessa aula aqui. Segundo parágrafo. Muitas vezes confundimos-nos quanto à origem da tentação. Olha isso. Eu vou até economizar aqui. Eu nem vou ler. Tem gente, tudo é o diabo. O diabo se levantou. O diabo está furioso. Às vezes o tinhoso nem fez nada e está levando a culpa. Isso aqui eu preciso chamar a atenção. A pessoa erra e nunca é ela. Sempre é o diabo. A pessoa nunca comete pecado. É sempre o diabo. Porque é mais fácil, irmãos, terceirizar, culpando o diabo, culpando os demônios, culpando os poderes das trevas, culpando o irmão, do que assumir a paternidade do erro. Tiago nos chama a atenção aqui justamente para isso. Ele fala assim: vocês erram naquilo que faz parte da natureza de vocês. Ele diz assim, ó: ninguém pode dizer de Deus sou tentado. Por quê? Cada um é tentado na sua própria cobiça, que quando este o atraiu, seduz. Tiago 1, verso 14. Você tem que entender que a sua natureza é má e perversa. Seus olhos, seus pensamentos, seu ouvido. A nossa natureza, deixa eu usar um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas a sua natureza quer ver Big Brother. A sua natureza quer falar mal do próximo. Os seus olhos querem consumir pornografia. Os seus olhos querem consumir coisas imprestáveis. Os seus ouvidos querem ouvir conversa, fofoca.
a nossa natureza é inclinada para isso. E Tiago fala assim, vocês são tentados nisso, que é a cobiça da natureza. Então para, irmãos, de ficar terceirizando, jogando a culpa no inferno, no diabo, naquilo que é falha sua, é a inclinação natural da sua carne mortal. Por isso ele fala assim, né, lendo aqui o nosso texto, isso significa que a origem da tentação e a cobiça parte da própria natureza pecaminosa do homem. Não há desculpa. Temos poder sobre a tentação quando, pelo poder do Espírito Santo, controlamos os nossos desejos maus e indignos. E eu coloquei aqui. Ao tratar do assunto cobiça, Tiago nos mostra que a natureza humana é a sua origem. Alimentar a cobiça leva-nos ao ceder no pecado. Então, Tiago está tratando de uma coisa muito importante. Se você alimentar a sua natureza má e perversa, você vai ceder ao pecado. Então não dê lugar à cobiça. Por isso que ele fala, vigia com os seus olhos, vigia com os seus ouvidos, se abstenha das coisas do mundo. Porque se você alimentar a sua natureza carnal em detrimento da sua natureza espiritual, lembra, quando a gente tratou a respeito de justificação, a gente fala que quando Cristo nos justifica, ele implanta em nós uma natureza espiritual nova, viva para com Deus, que consegue se relacionar com o Criador. Agora, essa natureza que coexiste simultaneamente com a sua natureza pecaminosa humana, a natureza espiritual precisa ser alimentada, porque se você não alimenta a espiritual, você está alimentando a carnal. E alimentar a natureza carnal significa ceder à sua própria cobiça e fazendo assim cede ao pecado. Entende? E aí, irmãos, isso aqui é muito sério. Você tem que entender que se você não matar a sua carne, ela te mata. Escreve isso. Se você não matar a sua carne, ela te mata. Ela te leva para o pecado, ela te leva para as práticas carnais. Então, ou você é escravo das suas práticas espirituais, escravo é estar a serviço de. Se você não estiver a serviço da prática espiritual, você vai estar a serviço da prática natural. Aleluia! Louvado seja Deus. Por isso que bem o Rafa coloca aqui, eu lendo Provérbios 8:17. Quem ama buscar a Deus de madrugada, quando eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão, é no sentido de você abrir mão daquele momento sagrado de descanso, né, importante, é um serviço espiritual. Isso é mortificar a carne também. Orar a Deus, não só da madrugada, mas o ato contínuo de buscar a Deus, o ato de perseverantemente alimentar uma vida de relacionamento. Diz que é crente, mas não tem momento de relacionamento com a palavra. Diz que é crente, né? Eu sempre o diz que, né? Diz que é crente, mas não ama. Diz que é Deus, mas não tem relacionamento com Deus. Que não é verdade. Então, Tiago mostra isso pra gente. Se a gente não alimentar a nossa natureza espiritual, irmãos, a gente está fadado ao fracasso, tá? Praticantes da palavra. Tiago, eu vou usar aqui as palavras do Senhor Jesus, que eu até citei em Mateus 7:24. Jesus diz, quem é o discípulo verdadeiro? Aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Tiago fala justamente isso. Qual é a religião pura e verdadeira? É a religião daquele que frequenta o culto, daquele que está em 100% dos cultos, ou aquele que, ouvindo as palavras, pratica? Então, é muito importante a gente ler aqui, ó, Tiago 1,19. Ele vai dizer assim, ó, sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque na ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, isso aqui é um versículo chave de Tiago 1,21. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, então, saindo dessas coisas, deixando-elas de lado, vencendo ele pela prática espiritual, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada ou semeada, o qual é poderoso ou poderosa para salvar a vossa alma. Então ele está falando assim, a natureza espiritual semeada por Deus através da palavra na sua vida, ela precisa gerar o quê? Uma transição de uma vida errada, pregressa, dirigida por impureza e maldade, agora semeada numa palavra que pode gerar o que em nós? Vida. Louvado seja Deus.
Então, o problema naquela época era o quê? Pessoas religiosas, pessoas que tinham uma prática de fala e uma prática de vida totalmente diferente. Então ele está falando assim, não adianta ser assim, ser rato de culto, ser pessoa que está presente em todas as reuniões, mas não produz alguma coisa. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Então, a gente precisa vivenciar isso, vivenciar a palavra de Deus. Próximo parágrafo. Eu cito aqui 2 versículos. A religião pura não consiste somente em ouvir ou falar coisas boas ou palavras boas, mas envolve primordialmente atitudes. É o que eu faço com o que eu ouço, que diz se realmente eu sou servo de Deus. A instrução de Tiago 1,22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse versículo faz-nos entender que não é suficiente sermos simplesmente ouvintes da palavra, impedindo que a verdade modifique o nosso modo de viver, relacionando-nos com o próximo. Então Tiago vai falar assim, se você simplesmente ouve e isso não gera nenhum impacto, você não recebeu Cristo como seu Senhor. Simplesmente isso. Você é uma pessoa formal, protocolar. O resultado, minha anotação, tá? O resultado do evangelho é a transformação moral do homem. E em Tiago 1,21, que é o que eu acabei lendo para vocês, essa transição de uma vida pregressa dirigida pela uma prática pecaminosa, agora direcionada pela palavra. Fala dessa transição eficaz. O evangelho gera frutos na minha e na sua vida. Texto de número 6, para a gente já caminhar para o nosso finalzinho aqui, ganhando bastante tempo. Fala da acepção de pessoas. Isso aqui, graças a Deus, não acontece nos dias de hoje, né? Acontece bastante. Religião pura e sem mácula. Essa epístola tem o claro propósito de definir o que é religião pura e sem mácula. Tiago 1,26 diz que a língua descontrolada é o maior problema do crente. Entende aqui a língua, irmãos, não como um músculo, mas como um processo de fala. Eu faço aqui um parêntese, uma parada para fazer um parênteses lá com Romanos 12:2. Paulo fala assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. O que é a fala? A fala é a externalização do pensamento. Então, fazendo paralelo entre a palavra de Tiago e de Paulo, se a minha mente não for transformada, logo o que eu produzo com a minha fala é resultado da mente não transformada. Por isso que Tiago fala assim, quando ele está falando da língua, que é um fogo que incendeia, que está ao serviço, que pode estar ao serviço do pecado, fala de mentes não transformadas. É o paralelo de Romanos 12:2. Então a gente tem que entender o quê? A transformação, irmãos, começa no interior. Se o meu coração e a minha mente não forem transformados, se o meu intelecto e as minhas emoções, quando a gente fala de coração como símbolo da residência dos sentimentos e a mente como símbolo do intelecto, se esses 2 aspectos nossos não forem transformados pela palavra de Deus, o que a minha boca produz é só o que não presta. Por isso que Tiago diz que a nossa boca, a nossa fala precisa ser transformado. E aí ele vai dar aqui 2 exemplos importantes que vão ser tratados aqui ainda no capítulo 1, de 26 em diante. Quais são as práticas mais importantes dessa religião verdadeira? Visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Ele está falando assim, um evangelho que é indiferente com relação ao sofrimento do necessitado, ele não pode ser chamado de uma religião verdadeira. Segundo, 1,27, guardar-se incontaminado do mundo. Então, vamos tratar de cada um desses 2 aspectos aqui. A primeira dessas recomendações significa que o crente deve procurar as pessoas necessitadas e fazer o possível para auxiliá-las. É um pouco disso que eu estava falando. Não é uma pessoa indiferente ao sofrimento alheio. Ele não pode só olhar para o próprio umbigo, ele tem que olhar para a necessidade do outro e entender que ele precisa entrar em socorro. Segundo, a separação do mundo implica em ser diferente do padrão secular. Ele vai citar Romanos 12:2.
não somente no vestuário, não só na estética. A santidade consiste primeiramente em uma vida consagrada totalmente ao Senhor, em obediência aos critérios estabelecidos pela sua palavra. E aí eu coloquei como complemento. O resultado imediato da conversão a Cristo é a luta contra a nossa natureza carnal, que se exterioriza em amor ao próximo e separação do mundo. Então, Tiago vai deixar isso muito claro. Precisa ser nítido, precisa ser visual, precisa ser prático aquilo que a gente faz. Eu gosto sempre de usar aquele texto de Mateus capítulo 5, verso de número 16, quando Jesus usa dois adjetivos para falar sobre os seus discípulos. Ele chama eles de luz e sal. Luz no sentido de iluminar, clareza, iluminação. Sal como aquele que dá sabor. E aí, depois que Jesus dá esses dois adjetivos para nominar os seus discípulos, ele diz assim: brilhe a vossa luz diante dos vossos homens. O que é brilhar a luz? É ficar nítido, é ficar claro, é ficar evidente. O que é ficar evidente? Que é através das nossas boas obras, através daquilo que a gente faz, através da nossa prática, não só através da nossa fala, da nossa verbalização, através da nossa vida, as nossas obras brilham, trazem luz, e através disso os homens glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Isso faz uma total relação, Mateus capítulo 5, verso 16, com a palavra do apóstolo Tiago aqui, da praticidade daquilo que a gente faz. E aí ele vai tratar aqui, por último, da acepção de pessoas. Ele fala assim: você não pode fazer isso. Tiago fala, não pode tratar um em detrimento ao outro, porque um é rico, porque o outro tem uma posição. Irmãos, a gente tem que entender isso. Diante de Deus, todos somos iguais. E aí eu coloquei, economizando o texto, né? O amor não distingue. Ele deve ser uniforme. Essa característica fala de obediência à lei de Deus, porque Jesus resume a lei de Deus em dois aspectos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Se eu faço distinção entre um e outro, eu estou desobedecendo a lei de Deus. Então, amar ao próximo, ser respeitoso, tratar com princípio de igualdade, não fazendo acepção de ninguém por condição financeira, por qualquer princípio. Por isso que a Bíblia combate, por exemplo, a Bíblia naturalmente combate o racismo, combate as distorções, as separações que a sociedade, os costumes, a prática, os erros humanos cometem. A palavra de Deus trata disso, porque ela fala: ninguém deve ser considerado superior ou inferior ao outro, tá? Isso é o cumprimento da lei de Deus. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe. Chegamos aqui ao final da nossa lição, conseguimos comentá-la toda. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez pela oportunidade de nós juntos crescermos em graça e em conhecimento. A você que está nos acompanhando, que não é nosso aluno, nós estamos falando aqui do núcleo 1535 da ETAD. Nós somos o núcleo da ETAD aqui na Igreja da Vila Brasilândia, da Assembleia de Deus na Vila Brasilândia, e nós temos uma extensão do nosso núcleo na Igreja Batista da Freguesia, aqui no bairro da Freguesia do Ó. E eu quero te convidar a vir estudar conosco. Se você tiver interesse de tornar-se nosso aluno, nós temos um programa aqui de formação em teologia dividido em 16 módulos, que são 16 manuais textos que nos ajudam em crescimento e graça do Senhor Jesus Cristo. É um panorama do currículo bíblico. Nós ofertamos o ciclo básico de formação em teologia, o ciclo médico, e implantaremos o ciclo, o nível superior também, o bacharelado, e eu te convido a estudar conosco. Você tem interesse? Coloca aqui no seu comentário, deixa o seu contato, procura a gente pela página do Facebook, que nós vamos te dar mais informações. Vai ser um prazer receber você. Eu quero dividir com alegria, irmãos. Nós temos irmãos de várias outras localidades fora de São Paulo nos acompanhando. Algumas pessoas me procuraram. Nós temos um irmão Alessandro ali da cidade de Araxá, em Minas. Nós temos irmãos do Maranhão. Nós temos pessoas de outros países de fala de língua portuguesa, de Moçambique, Guiné-Bissau. Nós temos pessoas até do Timor-Leste nos assistindo, acompanhando esses momentos de alegria, de crescimento da palavra de Deus. E que Deus seja bendito
pela vida de cada um de vocês que pôde nos acompanhar, seja online, seja remoto, em outros momentos. Foi um prazer. Irmãos, vamos encerrar aqui esse momento. Eu estarei orando, pedindo para que Deus abençoe, que nós iremos para esse momento de realização de prova. Nossos irmãos secretários estarão enviando através dos nossos grupos a nossa prova. E peça também que Deus abençoe os nossos governantes, que esse período de pandemia se encerre, que as nossas atividades possam ser liberadas para o nosso encontro presencial, para a glória e louvor de Jesus. Continuemos a orar pelos nossos irmãos que tem sido uma bênção para nós. Alguns deles estão enfermos. Nós oremos pela nossa irmã Gláucia, que está, acredito que ela ainda esteja hospitalizada. Nosso irmão Claudinei está pedindo para orar pela sua sobrinha Helena, de 2 anos, que está na UTI. Cremos, viu, nosso irmão Claudinei, que Deus pode entrar com providência. A vida da nossa irmã Gláucia. Oremos pelo aquele bebê netinho da nossa irmã Val, que nós estávamos orando no início da aula. Ore pela vida do nosso irmão Valmir, que é o nosso coordenador do núcleo, nossa irmã Tânia, que é a nossa secretária, que de modo tão prestativo fazem com que esse trabalho aconteça, seja realizado, né? Pessoas que estão nos bastidores e fazem todo o processo acontecer. Deus abençoe e recompense os nossos irmãos, vocês, nossos alunos, que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, nós queremos te louvar, Senhor, na noite desse dia, que o Senhor tem nos dado a oportunidade de reunidos, Senhor, através desse encontro virtual, estudarmos a tua santa e bendita palavra. Também, Senhor, nos abençoe, guarda a vida dos teus filhos que realizarão a prova, dê-lhes sabedoria, entendimento, graça, Senhor, bênção do céu sobre o seu intelecto para responder à prova. Também visita esses pedidos de oração que foram colocados, esse bebê Helena. Visita, Senhor, a nossa irmã Gláucia, nosso irmão Rogério, Elizabeth, que perderam seus familiares. Visita a vida do nosso irmão Valmir, nosso coordenador, nossa irmã Tânia, nossa secretária, todos os que trabalham, nossa secretária irmã Érica. Pai, abençoa, Senhor, dê livramento, Senhor, guarda a vida dos teus filhos, abençoa as finanças deles, abençoa os nossos alunos, faz prosperar, Senhor, esse trabalho, que ele cresça, Senhor, que ele frutifique para a glória de Cristo, nosso Senhor. Visita, Senhor, todos os que estão acamados, hospitalizados, abençoa, Senhor, os nossos governantes, dê vitória ao governador do nosso estado, ao prefeito da nossa cidade, visita, Senhor, todos os outros estados, abençoa, Senhor, dirige, Pai, dê vitória, Senhor, que esse momento difícil que nós passamos, agudo, de enfermidade que afeta o mundo, Pai, repreende essa enfermidade, pelo nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós clamamos a tua bênção, refrigério, socorro que vem do alto. Também, Senhor, abençoa a nossa vida, que esses conhecimentos sejam práticos, reais e que eles possam ser explorados por nós, Senhor, para crescimento da nossa vida espiritual, para que eles se tornem práticos na nossa vida diária e cotidiana. É o nosso pedido e gratidão a Ti, no nome precioso de Jesus, Teu amado Filho. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Você seja abençoado, que a sua vida seja fortalecida, edificada por esse encontro de fé. Muito obrigado pelo prazer da sua companhia e, se Deus nos permitir, na próxima segunda-feira nós nos encontraremos online aqui mais uma vez. Um grande abraço, na paz do Senhor Jesus Cristo.